Já estamos de volta com o tema obesidade. Aqui no estúdio estão comigo e com o Fernando Paes, o Dr. Marco Elísio, que é endocrinologista, a Juliana Herman, que é uma jornalista e passou por essa cirurgia bariátrica há algum tempo, e o Watson Arantes Gama, que é psicólogo. A gente vai ver um VT agora porque o Hospital Geral de Goiânia é uma referência no tratamento da obesidade. Quando o excesso de peso vira doença, a cirurgia ainda pode ser a solução, mas o tratamento é longo e deve ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar. Vamos ver. A Sociedade Brasileira de Cirurgia da Obesidade calcula que 70 milhões de brasileiros estão acima do peso. E esse número mais que dobrou nos últimos 30 anos. E em Goiás, estima-se que 47% da população tenha sobrepeso. Por isso viemos aqui, no Hospital Geral de Goiânia, para saber como está sendo feito o programa de combate à obesidade. Hoje nós consistimos de um grupo multiprofissional. Esse programa é direcionado aos pacientes com obesidade mórbida. São pacientes que a obesidade é tão vultuosa que são incapazes, muitas vezes, de se locomover para fazer as próprias necessidades básicas do seu cotidiano. Nós fazemos encontros semanais, onde eles vão entender, de fato, que não só a questão da dieta, a questão da mudança de hábitos vai interferir. Eles precisam melhorar, inclusive, as suas relações, tanto pessoais, buscando uma melhor autoestima, quanto nas relações familiares. Obesidade é doença e eu estou doente. Então, aqui como uma referência, né, dos melhores profissionais de cirurgia bariátrica, eu estou ansiosa, aguardando para que esse ano ainda eu consiga fazer a cirurgia. E eu fiz essa cirurgia, o difícil é da gente adaptar a alimentação. De 15 em 15 minutos, um copinho de 200 ml de sopinha, né, de caldinho. E de agora para frente, minha vida não vai ser a mesma. Vai ser bem diferente. Joana, após 6 dias, como você está se sentindo? Depois da cirurgia, estou ótimo, já estou andando. Hoje já estou recebendo alta, vou para minha casa. Terminar a minha recuperação em casa. E a cirurgia bariátrica é um tratamento, é o último recurso. O ideal é que o paciente não chegue a esse extremo. Isso se faz através de medidas preventivas. Boa alimentação e atividade física constante. E educação. Watson, ouvimos vários relatos aí. Eu queria que você falasse daquele momento que antecede a cirurgia, né? Como o paciente fica, no caso da Juliana também. Eu queria que você falasse mais desse apoio psicológico. Olha, é muito importante a equipe multiprofissional. Então, normalmente, eles chegam no consultório, como eu não faço parte de uma equipe, né? Que normalmente tem o psicólogo que faz parte da equipe, mas eles chegam com interesse, né, de simplesmente o psicólogo dar o laudo apto para a cirurgia. E eu trabalho com eles todo esse processo que a própria paciente disse ali, né? Porque vai mudar a vida, vai mudar a história. E como o modus operandi antes era de ingerir muito alimento, o organismo, se não for trabalhado, ele vai querer voltar àquela antiga forma. Então, se esse indivíduo, ele, mais do que tomar consciência, mas que ele entenda como é o seu processo, como é que ele funciona, né? Por quê? Porque tudo que ele fazia antes, ele não vai poder fazer agora. Vai mudar drasticamente toda a sua história relacionada com a comida. E aí esse indivíduo, ele tem que estar bem preparado psicologicamente. Por quê? Porque dependendo da forma como ele foi ingerindo essa comida, o processo de obesidade, ele vai poder deslocar essa compulsão para outras formas de compulsão. Que aí tem o alcoolismo, né? Tem aí o excesso de compras, tem a ninfomania, né? Tem um punhado de situações em que esse indivíduo, se ele não trabalhar essas questões psicológicas, ele vai realmente voltar ou vai mudar aí a sua atitude e vai ficar doente psicologicamente. E para você, Juliana, como que foi essa adaptação? Olha,
Eu, antes de fazer a cirurgia, eu conversei com muitas pessoas que fizeram. Eu estava bem preparadinha, assim, eu fui... Bem informada. Bem informada. Fui para terapia antes e até hoje eu faço o acompanhamento com a psicóloga. Porque senão é muito fácil, né? Você, as coisas, eu brinco, as coisas ruins, né? Estão ali. O álcool, todas essas doenças que ele falou, que podem ser consideradas doenças, né? Com certeza. As compulsões, são muito fáceis de acessar. Então, tem que estar sempre vigiando. Agora, só lembrando que essa reportagem que a gente viu foi exibida em 2015 e eu queria aproveitar o gancho e perguntar para o doutor Marco como que são essas compulsões? Fala-se muito no alcoolismo, né? Então, às vezes a pessoa ela fica meio tendenciosa para fazer a cirurgia, começa a conversar com outra pessoa e pegar a opinião de outras pessoas não é uma coisa muito boa. Então, assim, a gente vê o lado bom da cirurgia quando a pessoa opera e melhora, controla o diabetes, normaliza a pressão, o paciente para de tomar insulina, o paciente para de tomar aquele tanto de medicação. Esse é o lado bom da cirurgia e que nem sempre vai ser assim. Então, a pessoa tem que entender que às vezes a pessoa fala, não, agora eu estou curada do diabetes, estou curada da minha pressão alta. E isso não é verdade, a pessoa está com as doenças controladas, porque tem pessoas que voltam a ganhar peso, a reincidência de reganho de peso é importante, isso já é uma complicação. Então, ela está com 2 anos agora de cirurgia, tem que tomar cuidado, porque até os primeiros 2 anos a perda é muito boa, depois daí os reganhos de peso costumam aparecer. E as doenças, como diabetes, a pressão alta, podem voltar. Felizmente isso não é tão comum, mas isso pode acontecer. Mas o reganho de peso é uma complicação, deficiências nutricionais, o paciente tem que repor vitamina, entender que continua o tratamento. E alguns distúrbios, por exemplo, como alcoolismo, algumas compulsões alimentares podem surgir como complicações tardias da cirurgia. Então o paciente precisa não só acompanhar o psicólogo, mas também acompanhar o nutricionista, o endocrinologista física, né? E o próprio cirurgião que fez a cirurgia. E esse tratamento é sempre, a pessoa tem uma doença que é a obesidade, ou teve, que é uma doença crônica, e vai carregar isso para a vida toda, porque se facilitar, vai voltar a ganhar peso. E essa palavrinha crônica tem que ficar na cabeça, tem que ficar na cabeça da pessoa, mesmo sim. Que tenha feito a cirurgia bariátrica. Não está curada, está controlada. É porque a gente não emagrece a cabeça, né? Você não diminui a cabeça, você diminui o estômago. Sim. E outra coisa que é importante lembrar, que a gente tem que fazer atividade física, né? Porque não adianta você mudar toda a alimentação, mudar tudo e não fazer uma atividade física e tal, porque senão a cabeça também fica ruim. Doutor, chegou uma participação aqui, a gente está falando do alcoolismo, a participação do Luciano, ele fala o seguinte: é verdade que após a cirurgia os pacientes que bebem álcool passam a usar mais? Ele conhece pacientes que fizeram e relatam um aumento de ingestão de álcool. Essa correlação não é muito clara, existem alguns estudos que não são assim, estudos que dê para a gente falar, não, de fato o paciente se torna alcoólatra em um número X de pacientes. Então, existem estudos demonstrando essa predileção, porque o paciente às vezes ele para de usar alguns alimentos que sentia prazer e transfere esse prazer para outros alimentos, e o álcool é um deles, porque é líquido e não dá tanto desconforto, aí algumas pessoas acabam transferindo esse prazer para o álcool. Existem estudos com essa correlação, mas é algo ainda muito discutível. Mas é um alerta que a gente tem que fazer para as pessoas, e o alcoolismo detectado em pacientes antes da cirurgia é uma contraindicação. O paciente não deve operar. E, infelizmente, tem pacientes que fazem a cirurgia alcoólatras, que não reconhecem serem alcoólatras e que se submetem à cirurgia. E aí, realmente, os problemas vão aparecer depois. Watson, no seu atendimento clínico, né, como é que você acompanha esses casos? Já chegaram pacientes mesmo, relatos? Eu já atendi vários casos, né, com indivíduos com N compulsões, né? Indivíduos que não eram alcoolistas e se tornaram um alcoolista, e é difícil, né? A gente sabe que a própria doença, o alcoolismo, o indivíduo que tem o alcoolismo, né, doutor, ele tem dificuldade de assumir, né, de aceitar isso, e aí quando você
vai trabalhando e aprofundando cada vez mais, porque não é a cirurgia bariátrica que coloca o indivíduo, ficou com compulsão disso, daquilo outro. Na verdade, ele utilizava a comida para poder esconder algo que estava ali dentro. Né? No caso de obesidade mórbida, não é só isso, como ele falou, que é multi, né? E aí, a partir do momento em que esse indivíduo ele não tem mais aquele lugar de prazer, ele vai colocando outras coisas para poder ser mediador daquela angústia, daquela falta que está ali dentro. Então, o processo terapêutico, na verdade, é que ele coloque para fora aquilo que ele tem, que é o sofrimento mental dele. E a partir daí, vivenciando toda essa história, sabendo que ele vai ficar envolto ali daquele problema, né, da obesidade, que não vai mudar, que isso é importante que a gente fale. Né? Ele vai ficar mais magro, vai melhorar a autoestima dele, mas se ele realmente, aí dentro dele, ele ainda não gosta dele, mesmo ele estando magro, ele não vai se sentir feliz também. Então é todo um processo que tem que ser pensado, repensado, e realmente quando tem essas comorbidades, como ele disse, é importante a intervenção sim da cirurgia bariátrica, né? Mas lembrando que o processo ele é longo e ele não é definitivo. Agora, doutor Marco, a gente falou no primeiro bloco sobre as alterações do Conselho Federal de Medicina. Para os adolescentes, as regras ficaram mais rígidas? Sim, porque na verdade, adolescentes a partir de 16 anos hoje, de 16 a 18 anos, estes pacientes precisam tomar muito cuidado e a gente viu os dados que a obesidade tem aumentado muito nessa faixa etária, desde crianças com obesidade, pré-adolescentes e adolescentes, mas essa faixa etária de 16 a 18 anos precisa de consentimento dos pais, precisa passar pelo comitê de ética do hospital e precisa ter o acompanhamento agora de um pediatra, então um pouco mais de rigor para tentar brecar um pouco esse excesso das cirurgias nessa faixa etária, que é uma faixa etária de risco. Para nós endocrinologistas, quando a gente vê um paciente jovem com indicação para cirurgia, a gente já fica com o pé atrás, porque é preciso que no mínimo 2 anos esse paciente acompanhe um endocrinologista e faça um tratamento clínico, e tem muita gente que pula essa etapa. E esse é o grande risco, um adolescente que ainda não aprendeu a alimentar, que não passou por endocrinologista, que não fez o tratamento clínico, já pensar na cirurgia como resolução da obesidade e que ele não vai conseguir. Né? Então esse é um grande perigo quando a gente olha para adolescentes querendo fazer cirurgia. Então, apesar de ter liberado, é preciso tomar muito cuidado. Eu não sou adolescente, sou gordo, né? Gordinho. Quando eu falo que eu sou gordo, o povo assusta, mas você é fofinho. Né? Então as pessoas têm dificuldade. Por isso que eu falei da questão estética, porque minha família toda é gordinha, tem 2 irmãos que fizeram. Então quando eu assumo que eu quero realmente enfrentar a minha obesidade, não com a redução do estômago, as pessoas olham atravessado. Né? Então, essa é uma situação. Por isso que eu puxei a questão da estética, dessa reflexão que tem que ser feita. E a forma como você enfrenta a obesidade é uma escolha individual. Eu acho que é interessante se eu puxar essa forma, né? Para as pessoas poderem entender que, por isso que eu puxei a questão crônica, e que você vai realmente enfrentar isso a vida inteira e não tem jeito de fugir disso. O Watson falou do paciente enfrentar, a gente vai mostrar agora um VT, justamente que o Fernando acompanhou, da dona Elisete. Ela tem até um personal para tentar enfrentar a obesidade mórbida. O personal trainer Augusto Melo realiza um trabalho um pouquinho diferente dos demais profissionais da área. Ele ajuda pessoas obesas a superarem os problemas físicos e até emocionais. É o caso da dona Elisete, que é um exemplo de superação. Eu tirei dentro de casa e coloquei na qualidade de vida, que é o bem-estar, né? Esse é um ambiente, né? Na verdade, pode ser feito em residências, academias, no parque, mas tem que ser bem conduzido com um bom profissional. Ele que me incentivou, porque ele olhou em mim e falou, você precisa de um tratamento, você precisa de fazer uma academia, Elisete. Eu não aguentava nem andar, agora eu ando muito. Eu nem tênis eu não calçava, porque meus pés só viviam inchados. Isso para ela é muito bom.
para a saúde dela, não é nem questão de estética. Eu vejo muita coragem nela de lutar, né, para conseguir. Eu acho que é um exemplo, inclusive para mim que sou mais jovem, porque assim, a gente vê que o esporte é necessário para nossa saúde. A obesidade mórbida realmente é complicada. Não é só a parte física, a parte mental, a parte sentimental do ser humano. Então a gente consegue tirar realmente essa condução hepática, cansativa e trazer para o bem-estar, um sorriso melhor. Watson, personal que age assim diariamente com a pessoa mais obesa, você já teve um caso parecido? Já, né? o caso é comigo mesmo, né? Então eu já tive 170 quilos, hoje eu estou com 125. Então o personal, ele me ajudou e o Júnior era ótimo, porque como a gente não tem, né, essa coisa de fazer ginástica, né, com prazer e tudo, mas ele devagarinho foi entendendo, porque eu ia para a academia e ali eu sofria, porque era isolado. Né? Então, na academia tem gente com corpo sarado, né? Então o obeso está lá, ficando de lado. Eu achei interessante essa reportagem, que ela é acolhida pelas colegas ali, né? Mas o personal, ele me ajudou muito nesse processo de ter emagrecido esse tanto, né, de quilos. E você, Juliana, faz uma atividade física? Como que é seu dia a dia? Eu faço caminhadas, estou começando no Pilates agora. Mas é muito difícil mesmo, quando a gente não tem esse costume de atividade física e tal, mesmo depois que emagrece, dá uma preguicinha, né? Mas tem que ter força de vontade, não adianta. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Doutor Marco, em relação às doenças associadas, essas 21, há um consenso entre a classe médica ou algumas que apareceu depressão, hérnia? Na verdade, assim, eu faço parte da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e a Sociedade Brasileira de Endocrinologia não participou da extensão desses critérios. Hoje, nós criticamos um pouco a cirurgia da forma como ela é indicada. Quando a gente trabalha no dia a dia, e eu vou falar aqui de Goiânia, a gente acaba vendo muita coisa errada, muito paciente fazendo cirurgia que não deveria fazer sem o preparo adequado, infelizmente. Mas assim, quando é bem indicado, os resultados são bons e esse aumento dessas indicações veio só para consolidar de fato as indicações da cirurgia bariátrica, que quando bem indicado, os resultados são muito bons. E assim, na verdade, quando a gente olha para as doenças associadas à obesidade, essas doenças estavam excluídas e a gente não sabe ainda por quê. Porque deveriam fazer parte. Qualquer complicação que você tenha com obesidade, deveria entrar nos critérios para indicar a cirurgia bariátrica, porque eles melhoram. Então, se você pegar, por exemplo, um paciente que tem obesidade grau 3, que é a obesidade mórbida, que a gente não chama mais assim, e ver um paciente que tem diabetes e pressão alta, você sabe que aquele paciente ele vai melhorar. Então, por que o paciente que tem, por exemplo, incluiu a apneia do sono, incluiu infertilidade, a gente sabe que essas doenças, quando a pessoa emagrece, melhoram. Então, nada mais foi do que consolidar a indicação da cirurgia. Só uma perguntinha, uma curiosidade. Por que tirou a obesidade mórbida? Porque é muito feio essa palavra? Porque é pejorativo. Ah, tá. E aí é muito ruim para a pessoa, né? Você assume, né? Você vai falar pra, isso é muito ruim. Isso não é nada incentivador para o paciente. Mas quando a gente vê, por exemplo, essas questões de paciente com obesidade grau 3 fazendo atividade física, é ótimo, mas ainda nós, clínicos, endocrinologistas, a gente ainda fica um pouco frustrado, porque os tratamentos que a gente tem para tratar da obesidade grau 3, os resultados são ruins. Os remédios que nós temos hoje para tratamento não resultam em uma perda de peso tão grande, e essas mudanças de hábitos de vida são muito difíceis de serem mantidas a longo prazo. Então, aí foi onde a cirurgia apareceu como uma resolução para tratamento da obesidade grau 3. Então, a gente ainda fica um pouco frustrado, porque a gente não tem um tratamento tão eficaz. A gente vai para um rápido intervalo agora e continua a discussão já já.